A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje dando continuidade aqui, finalizando mais uma semana do nosso propósito, em Lucas 3,16, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa semana falamos do batismo com o Espírito Santo, amém? E hoje vamos meditar aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, vamos tratar do efeito do poder de Deus na igreja. Nós já entendemos que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder e esse poder é para pregar o Evangelho, mas ele também traz um efeito maravilhoso na igreja de Deus, nos irmãos enquanto igreja do Senhor. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. Amém? Atos 2,42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Glória a Deus. Só lembrando, essa mensagem também está disponível no nosso site, pregadormanassés.com. Lá está em texto e você pode conferir com maiores detalhes. Amém? Amados, quando lemos esse texto de Atos 2,42, mostrando aqui as principais características da igreja primitiva e trazemos isso para os dias de hoje, nós percebemos que não tem nada a ver com a nossa igreja. Nós temos praticamente nenhuma semelhança com a igreja de Atos dos Apóstolos. E se isso não incomoda você, então eu peço a você que abra os seus olhos, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Porque se não temos nenhuma semelhança com a igreja de Atos, então nós estamos fazendo muita coisa errada. E se a descida do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus, causou esse efeito na igreja de Atos dos Apóstolos, então está explicado por que nós estamos assim hoje, sem nenhuma semelhança com eles. Por que é tão difícil alguém ser curado na igreja, onde habita o médico dos médicos? Porque estamos vazios do poder de Deus. Por que é tão difícil, irmão, você sentir a presença de Deus na casa de Deus? Você vai na casa de Deus e não consegue sentir Deus, não consegue ouvir Deus. Por que isso acontece? Porque nós estamos vazios da presença do Senhor. Por que é tão difícil, dá tanto trabalho ganhar uma única alma para Jesus, sendo que em Atos dos Apóstolos eles ganhavam muitas almas em poucas pregações? Por que hoje é tão difícil? Porque estamos vazios da presença do Senhor. Simplesmente por isso. Você não acha estranho que a grande maioria das igrejas tem 3 a 4 cultos por semana, mas somente 3 a 4 cultos por ano é que são realmente satisfatórios? É que são cultos daqueles que você lembra e fala, aquele culto valeu a pena. Você não acha isso estranho? Nem um pouquinho esquisito? Um monte de reuniões e quase nenhuma delas é satisfatória. Você não acha estranho que nós temos congresso de criança, congresso de adolescente, congresso de jovens, congresso de varões, congresso de irmãs, aniversário da igreja, culto da virada, culto da família, culto do amigo e tantas outras festas? Só que na grande maioria dessas festas não tem salvação de almas. Você não acha isso estranho? Nós temos mais festa do que almas. E se temos mais festa do que salvação de almas, então nós estamos festejando o quê? Nós estamos comemorando o quê? A igreja está vivendo de aparência, escondendo a vergonha do seu fracasso atrás de ensaios, congressos e decorações para fazer cada vez mais festas. E como se isso não bastasse, as pessoas, ao invés de buscar o poder de Deus, ao invés de buscar a presença do Senhor, elas buscam cada vez mais motivos para fazer festa. Carnaval agora virou motivo para fazer festa na igreja. Festa junina já virou motivo para comemorar algum culto especial na igreja em muitos lugares. Daqui a pouco vão estar fazendo festa por causa da Copa do Mundo. Onde nós vamos parar desse jeito? Precisamos olhar para a igreja primitiva e ver onde nós estamos errando, o que ela tem que nós não temos, porque a igreja primitiva é o nosso modelo. Então veja que temos aqui uma lista de 4 itens no verso 42. Atos 2,42 está dizendo perseveravam
depois que eles aceitaram a Cristo, depois que eles foram cheios do poder de Deus, eles continuaram cheios do poder de Deus. A primeira coisa é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra perseveravam fala de perseverança, de insistir, de insistência, de continuar. E isso se repete nos 4 itens. Nós poderíamos ampliar esse versículo e colocar assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. O primeiro item é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? A palavra de Deus. Os apóstolos pregavam a palavra do Senhor e ensinavam a palavra do Senhor. E eles perseveravam nisso. Uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja que insiste em aprender a palavra do Senhor. Uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja que insiste em continuar ouvindo a pregação da palavra de Deus. Hoje nós temos centenas e centenas, talvez milhares de pregações no YouTube, mas nunca que os crentes param para assistir alguma coisa. Ele quase não vai para a igreja ouvir pregação, e quando está em casa, quando está na internet, muitas das vezes está vendo pornografia, está vendo fofoca nas redes sociais, fofoca da vida dos outros, mas não para ouvir a palavra. Por que isso acontece? Porque estamos vazios do poder de Deus. Uma igreja cheia do poder de Deus, ela quer mais da palavra de Deus. E por que ela quer mais da palavra? Porque a palavra é Jesus Cristo. Cristo é o verbo de Deus, o verbo vivo de Deus. Então, quanto mais palavra de Deus na nossa vida, é mais Cristo na nossa vida. Eles perseveravam na comunhão. Essa comunhão aqui diz respeito às reuniões. As reuniões, eles queriam se reunir cada vez mais. Sempre que possível, a igreja se reunia. Não tinha, eu só tenho que ir à igreja no domingo, eu só tenho que ir à igreja no dia marcado. Não, sempre que possível se reunir, a igreja se reunia. Por quê? Eles gostavam de se reunir tanto. O que motivava eles a se reunir tanto? A perseverança na palavra, a perseverança no partir do pão, a perseverança nas orações, orações no plural. Então, quanto mais reuniões, mais palavra nós vamos ouvir. Quanto mais reuniões, mais nós vamos aprender da Bíblia. Quanto mais reuniões, mais nós vamos partir o pão. Quanto mais reuniões, mais nós vamos orar e entrar na presença de Deus e clamar a Deus. E o resultado de tudo isso é que quanto mais reuniões, mais almas vão se entregar aos pés do Senhor Jesus. Hoje nós estamos vivendo o inverso. Hoje parece que quanto mais reuniões na igreja, mais as pessoas se afastam da igreja. Tanto é que os pastores estão diminuindo os cultos, os ministérios estão diminuindo as reuniões. Tem ministério que já não tem mais culto no sábado. Tem ministério que não sabe mais o que fazer. Se coloca o culto de manhã, se coloca à noite, se coloca mais cedo, já não sabe mais o que fazer, porque o povo não está querendo mais ir. Nós estamos fazendo o inverso hoje, de tão vazios do poder de Deus que estamos. Eles perseveravam na palavra, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão. Esse partir do pão aqui eu tenho para mim que fala da ceia do Senhor. Perseveravam na ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, o maior significado dela é que lembra a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Lembra que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Lembra que nós devemos estar e continuar em comunhão com Cristo, fazendo parte do seu corpo e do seu sangue. O que significa, se eles perseveravam nisso, eles perseveravam em lembrar de Jesus Cristo cada vez mais. Eles perseveravam e insistiam em continuar se lembrando de Cristo, da comunhão que tem com Cristo, que está coberto pelo sangue de Cristo, que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Ou seja, eles não saíam do Evangelho. Eles não saíam do Evangelho para falar de motivação, para falar de tantas outras besteiras que hoje nós ouvimos dentro da igreja. Talvez seja essa a nossa principal falha. A igreja de hoje trocou as pregações do Evangelho por palestras motivacionais. Eles perseveravam nas orações. Hoje em dia nós temos aí uma quantidade tão grande de crentes pedindo oração, porque eles mesmos não têm condições de orar, não conseguem orar, não sabem orar, não sentem vontade nenhuma de dobrar o joelho para orar, não tem motivação, não tem ânimo nenhum para orar. Por quê?
Veja que as orações estão em último lugar na nossa lista. Primeiro, perseveravam na palavra. E em último lugar, nas orações. Sabe por quê? Porque tudo começa com a palavra de Deus. Se não tem palavra de Deus, também não tem perseverança na reunião. Se não tem palavra de Deus, também não tem perseverança no partir do pão. Se não tem uma boa palavra, uma boa pregação do Evangelho, também não tem perseverança na oração. É a palavra de Deus, quando pregada de forma genuína e com poder, que traz o povo para a igreja. Se você pregar uma boa palavra, o povo vai vir cada vez mais para a igreja. Uma palavra que confronta o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é a palavra que faz o povo perseverar na própria palavra. É a palavra que faz o povo perseverar nas reuniões e querer frequentar a igreja cada vez mais. É a palavra que faz o povo perseverar no partir do pão, em participar cada vez mais da ceia do Senhor, em lembrar cada vez mais, fazer memória do corpo e do sangue de Cristo. É a palavra que faz o povo perseverar nas orações. Porque sem a palavra de Deus nós desanimamos para fazer qualquer outra coisa. Precisamos da palavra do Senhor. Está na hora de jogar no lixo essas palestras motivacionais, essas historinhas da carochinha, essas pessoas que só querem viver de experiências do passado, contando testemunhos. Vai vir um fulano de tal aqui contar o testemunho que há 10 anos atrás aconteceu isso na vida dele. Nós temos que descartar todas essas coisas e ficar com o puro Evangelho. Voltemos ao Evangelho, né? Preguemos o Evangelho. O efeito do poder de Deus, quando a igreja é cheia do Espírito Santo de Deus, é exatamente isso: perseverança na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se estamos diferente disso, é porque estamos vazios da presença de Deus. E eu sinto pelos crentes pentecostais, porque são os mais fáceis de enganar e de entreter. Aqueles que não têm base bíblica, aqueles que não olham corretamente para as Escrituras, são os mais fáceis de enganar. É só você trazer um pregador que grita, que fala grosso, que fica no microfone o tempo todo, e você coloca um hino para tocar no final, um hino agitado, e aí todo mundo pula, todo mundo roda e pensa que foi revestido, pensa que está cheio de Deus, pensa, nossa, Deus me tocou, nossa, e é enganado. Vai para cá, entra vazio e volta vazio pensando que está cheio. Você está apenas sendo entretido, controlado como uma marionete. Olhe para a palavra de Deus, olhe para a sua igreja hoje, veja a diferença exorbitante, o quão longe da palavra nós estamos. Abra os seus olhos, né? Desperta, pelo amor de Deus, acorda e veja que estamos vazios do real, verdadeiro poder do Senhor Jesus, porque se tivesse poder, haveria cada vez mais uma perseverança em todas essas coisas. Não adianta, você vai... É muito simples, tem um monte de cultos que todo mundo pula, mas quando é o culto de doutrina, de ensinamento, ninguém vem. Isso não foi poder de Deus, porque eles não perseveram na palavra. Tem um monte de congresso que todo mundo chora, todo mundo se emociona, mas quando é o momento de aprender a palavra, seja na escola dominical, seja um culto de ensinamento, seja alguém que vem para ensinar, um seminário, o povo falta, o povo fica ausente, faz um culto de oração, aparece 3 ou 4. Então isso é a prova de que o congresso em que vocês ficaram pulando não foi poder de Deus coisa nenhuma. Isso é a prova de que aquele culto, aquela festividade que todo mundo chorou, não foi poder de Deus coisa nenhuma, porque o verdadeiro poder de Deus, ele causa esse efeito na igreja. Que efeito? Todo mundo quer palavra, todo mundo quer Bíblia, todo mundo quer orar, todo mundo quer partir o pão, todo mundo quer lembrar a morte do Senhor Jesus Cristo, o que ele fez por nós, como diz a letra de um dos nossos hinos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Isso é perseverança no partir do pão. Bom, amados, que possamos voltar ao Evangelho, que você possa pregar essa palavra, espalhar essa palavra, nos ajudando a abrir os olhos dos irmãos pelo Brasil afora, para que possamos nos converter mais e buscar em Deus um verdadeiro avivamento para a honra e a glória do Senhor. Amém? Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família, o seu ministério e desperte você para o avivamento.